Senhoras e senhores deputados, mais uma vez boa tarde a todos. Julgo que estamos já em comunicação com os representantes da Associação Portuguesa de Centros Comerciais. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas a esta reunião por videoconferência ao Engenheiro António Sampaio de Matos, Presidente, e também a Luís Mota Duarte, Telmo Ferreira e Pedro Teixeira, de acordo com a indicação que nós temos relativamente à delegação e aos representantes da APCC nesta audiência. A audiência foi solicitada pela APCC à Comissão Parlamentar. Nós vamos ter, já está, digamos, a postos, uma apresentação que a APCC elaborou e os senhores deputados aqui presentes poderão, e quem está também, os senhores deputados que poderão estar ligados via Skype à nossa reunião, terão então possibilidade de acompanhar esta apresentação que vai agora ser feita. Essa intervenção inicial, digamos, essa apresentação tem, digamos, um tempo previsto de até 10 minutos, findos os quais faremos uma ronda de intervenções, perguntas, comentários dos senhores deputados e das senhoras deputadas, 3 minutos a cada partido, e no final os representantes da APCC terão 10 minutos para responder. Se houvesse acordo de todos e todas, damos então a palavra à APCC, mais uma vez com os nossos cumprimentos, e vamos então passar a ouvir-vos. Faz favor. Boa tarde. Sr. Presidente, boa tarde. Eu pedi-lhe um minuto antes dos 10 minutos para a apresentação, para agradecer esta reunião, para dizer que nós tínhamos procurado que ela acontecesse antes de ser discutido no Parlamento e antes desta comissão, mas infelizmente não foi possível, e deixar aqui duas palavras, no sentido de que acho que temos condições, na sequência da minha intervenção, para que o meu colega Luís Mota Duarte faça uma explicação do que é que está em causa verdadeiramente e dos problemas que trará a aprovação desta lei para a economia dos centros comerciais, que será grave, e para a economia nacional. Acreditamos que seja possível evitar uma decisão destas, mas de qualquer modo temos todo o prazer em estar aqui a poder explicar de viva voz os nossos problemas. Portanto, agora o Luís Mota Duarte apresentará o documento que temos que explicará melhor toda a problemática que está em causa. Obrigado. Obrigado, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Pedro, se não se importar de projetar a apresentação, que eu não consigo do meu, se for possível. Nós produzimos um pequeno documento que vos enviámos antecipadamente a esta reunião, de suporte a esta discussão. No entanto, tendo em conta que temos 10 minutos, queria focar nos aspectos principais e iremos apenas focar em alguns slides muito específicos. Portanto, Pedro, não sei se estás a conseguir. Peço ao secretariado que me permita a partilha do ecrã, por favor, que não me está a permitir, diz que tenho a... Estão a ver, né? A apresentação não. Eu solicitava que pudessem partilhar a apresentação para que nós pudéssemos ter na ligação, por favor. Obrigado. Não consigo partilhar, tenho que ter uma autorização do administrador do Skype. Mas se calhar para não estarmos a perder tempo, imagino que o tempo todo esteja muito preciso, vou introduzir, vou começar e depois veremos consoante a discussão correr e ver se o Pedro consegue. De acordo, faz favor. Perfeito. Então, em primeiro lugar, gostava de agradecer a oportunidade de poder estar aqui e partilhar alguns factos sobre o setor dos centros comerciais, nomeadamente para contextualizar e esclarecer alguns efeitos que as sucessivas leis têm tido sobre o setor. Este é um setor que tem sofrido pressões estruturais do online ao longo de vários anos. Com o Covid sofreu um choque muito violento e com as diferentes leis que têm sido implementadas, este choque tem sido bastante exponenciado.
Eu gostava de começar por esclarecer que nós estamos totalmente cientes que grande parte da economia e das empresas estão a ser muito afetadas por este choque Covid-19. Nós próprios o estamos a ser de forma muito violenta, mas queremos que é uma altura onde todos temos que ser naturalmente solidários e que é uma altura em que as partes se têm de unir de uma forma equilibrada e madura para procurar o melhor para toda a cadeia de valor, porque apenas um elo não vai conseguir aguentar a cadeia de valor como um todo. O que eu gostava aqui de começar por explicar, e infelizmente se os slides não forem possíveis, mas Pedro tentava, por favor, pedia para ver se conseguias mesmo projetar os slides. E aqui está, fantástico. Se puderes ir para os próximos slides, próximo, se saltar à primeira secção, Pedro. Ok, próximo slide. O próximo. Como podem ver, estamos a ser muito selecionados na apresentação. Portanto, o que gostávamos de começar por explicar era que achamos, e foi esse o feedback que nos foi dado ao longo do tempo, que a lei a que me vou estar a referir aqui nesta discussão, que é a Lei 168, artigo 5º do Orçamento de Estado Suplementar, é uma lei que pretendia que os lojistas fossem apoiados na proporção da sua perda de vendas. Isto é, que as rendas fossem proporcionais à perda de vendas. Ora, vamos utilizar o exemplo do mês de outubro para demonstrar que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que os centros comerciais foram significativamente penalizados. Ora, no mês de outubro, para o mercado como um todo, as vendas nos centros comerciais decresceram em 21%. Isto, num contexto em que se quereria partilhar esta quebra de vendas, a questão seria como é que se partilham estes 21%. No entanto, não foi isso que aconteceu. A simples eliminação da remuneração fixa, e este é um ponto importante, a simples eliminação da remuneração fixa, ainda antes do efeito das vendas, é de 42%. Isto é, a eliminação da renda fixa reduz a renda em 42% ainda antes de qualquer efeito de vendas. Portanto, para o mês de outubro, são dados reais, dados concretos do setor, para o mês de outubro, em que as vendas decresceram 21%, as rendas beneficiaram de um desconto de 54%. Portanto, como podemos ver, é um apoio completamente desproporcional que impacta de uma forma muito forte o coração do nosso modelo de negócio. O modelo de negócio é um modelo de negócio que se baseia na renda fixa e que se baseia num desconto dessa remuneração fixa. Portanto, volto a enfatizar que o que aconteceu aqui neste mês de outubro, e em função desta lei aconteceu em todo o período desde julho até dezembro, é que o desconto nas rendas é substancialmente superior à redução das vendas. Vou-vos dar um exemplo. Para um lojista, para quem as vendas tenham subido 10%, as rendas desceram 36%. Algo que não faz qualquer sentido. Uma analogia que vos gostávamos de dar, talvez para entender isto melhor, é que se fôssemos uma fábrica têxtil, a situação a que nos foi colocada é que teríamos que vender aos lojistas com um desconto à cabeça de 42%, teríamos que vender tudo à consignação, isto é, o que não foi vendido seria devolvido, e o preço a que nós vendêssemos aos lojistas ia depender do preço a que eles depois vendem o produto final, quer seja em saldo ou a preço total. Esta desproporção, e por ter estas características desproporcionais e diria ainda desiguais, porque apenas se aplica aos centros comerciais, não houve mais nenhum país da Europa que tenha optado por medidas minimamente semelhantes. E eu iria mais longe, nenhum país da Europa teve a necessidade ou legislou sobre o período pós-confinamento, pós-lockdown. Portanto, hoje os lojistas em Portugal beneficiam de uma medida única, desproporcional e desigual. Pedro, se puderes passar ao próximo slide, por favor. Agora gostava de combinar o período pré-lei com o período pós-lei. No período pré-lei, em média, o setor, estou a falar desde 1 de abril a 25 de julho, o setor chegou a acordo com 90% dos lojistas. Isto é um facto. Hoje, para o período anterior à lei, há acordos com 90% dos lojistas. A medida típica encontrada foi descontos de 50% na renda e moratórias para os restantes 50%, nomeadamente para os primeiros 2 meses. O montante total de descontos neste período foi de 150 milhões de euros. Portanto,
Para recapitular, no período pré-lei, desde o início do confinamento até 25 de julho, o setor tem 90% de acordos com os lojistas para descontos de 150 milhões de euros. Olhando para o período da lei, 25 de julho até 31 de dezembro, há a desproporção que eu vos falei, que resulta em 270 milhões de apoios. 270 milhões de euros de apoios aos lojistas. E quando digo apoios, digo descontos. Incentivos a fundo perdido, descontos. Ora, se olharmos de uma forma genuína, honesta, factual, para todo o período de abril a dezembro, portanto, para o ano todo afetado pelo Covid, a quebra de vendas estimada numa ótica conservadora para todo o setor é de menos 43%. A quebra de vendas. Neste cenário, o desconto das rendas que nós estamos a dar para o mesmo período de abril a dezembro é de menos 52%. Portanto, o que é que este gráfico aqui à direita diz? Este gráfico ilustra de forma factual que o desconto que os lojistas vão beneficiar desde abril a dezembro é muito superior à sua quebra de vendas. E isto é, sem margem para dúvidas, único na Europa. Não há qualquer outro país na Europa onde isto seja um facto, onde haja sequer algo semelhante a isto. Gostaria também de referir que, se formos a olhar, se a lei acabasse por ter sido aquilo que se pretendia que fosse, isto era, que fosse um desconto proporcional à quebra de vendas, os lojistas, no ano de 2020, teriam um desconto de 43%. No entanto, não é isso que é verdade. O que estamos a dar é um desconto de 52%. Portanto, sem retroatividade, os lojistas portugueses já beneficiam do maior apoio dado por centros comerciais em toda a Europa. Sem retroatividade, os descontos nas rendas já são superiores à quebra de vendas. Portanto, isto é um ponto muito importante que eu gostava que ficasse bem claro, porque são números factuais, para esta situação muito excepcional que estamos a viver, em que os lojistas, em que os centros comerciais estão a ser muito penalizados nos apoios que têm que dar em função da lei. Se passarmos ao próximo slide, Pedro, o próximo, desculpa. Em relação, aqui falei um pouco da desproporcionalidade da lei e da desigualdade da lei, porque relembro que tudo isto se aplica apenas a um lojista que tem uma loja no centro comercial. O lojista que se encontrar na rua em frente ao centro comercial não tem estes benefícios todos e, portanto, encontra-se uma vantagem descompetitiva, assim digamos. Ora, em relação à constitucionalidade da própria lei, a Provedora da Justiça, não sou eu que o digo, a Provedora da Justiça, que já foi juíza do Tribunal Constitucional, analisou esta lei em muito detalhe e chegou à conclusão que aqui expomos. A senhora Provedora da Justiça pediu ao Tribunal Constitucional que apreciasse de forma urgente a inconstitucionalidade da mesma norma por violação do direito à propriedade privada, da liberdade de iniciativa económica privada, por violar os princípios da proporcionalidade e da igualdade. Portanto, neste momento... Doutor, eu dou-lhe mais um minuto, pedi-lhe só que abreviasse para terminar, por favor. Com certeza. Dou-lhe mais um minuto, faz favor. Isto só para discutir que a lei é classificada neste momento e analisada pelo Tribunal Constitucional como inconstitucional. Pedro, se passares ao próximo slide da constitucionalidade, da retroatividade, agora para discutir o impacto da retroatividade. A retroatividade, artigo 18, número 3 da Constituição, diz de forma muito clara que leis restritivas de direitos e liberdades, como esta, não podem ter efeito retroativo. Ponto, é inconstitucional a retroatividade. 2. Se aplicarmos, Pedro, a retroatividade, os descontos que já são desproporcionais, superiores à quebra de vendas, passam de 52% para menos 67%. Portanto, estamos a falar de a retroatividade, na prática, o que é aplicar uma característica inconstitucional a uma lei que está a ser ponderada como inconstitucional, a um período em que existem 90% de acordos com os lojistas, para um pacote de apoios que já é o maior pacote da Europa e que vai fragilizar muito o setor dos centros comerciais e vai fragilizar muito a estabilidade do setor. Obrigado. Que irá haver só para terminar, que irá haver muita instabilidade e que a retroatividade irá causar muita instabilidade no setor nesta fase. Muito obrigado.
Nós vamos, então, terminada que foi esta intervenção inicial por parte da APCC, que agradecemos, vamos fazer uma ronda de intervenções pelos partidos. Apenas um brevíssimo ponto de situação quanto ao processo legislativo. Digamos que as iniciativas legislativas, os projetos de lei que foram mencionados e que estavam em apreciação na Assembleia eram 3, um projeto de lei do BE, um projeto de lei do PCP, um projeto de lei do PAN. O projeto do BE e do PCP foram rejeitados em plenário e foi aprovado na generalidade o projeto do PAN. Esta manhã, na votação na especialidade, cada um dos artigos, todos os artigos do projeto de lei do PAN foram rejeitados por maioria e há um pedido, digamos, há um requerimento para a vocação por parte dos proponentes, por parte do PAN, para que esse mesmo projeto, que foi, digamos, rejeitado artigo a artigo na especialidade em comissão, possa ser, ainda assim, avocado para votação em plenário amanhã à tarde. É este o ponto de situação relativamente a esta matéria. E agora, para as intervenções dos partidos, vamos dar a palavra aos seus deputados. Vai começar, então, o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Certamente não precisarei de utilizar a totalidade do tempo, mas quero, em primeiro lugar, agradecer esta audiência à Associação Portuguesa de Centros Comerciais, com quem já tivemos a oportunidade de reunir, eu próprio e mais outros deputados do Partido Socialista, de reunir convosco, e em todas as reuniões que fizemos há que salutar a forma informada, com dados e objetivas, com que nós podemos fazer estas mesmas audiências, porque isso é verdadeiramente importante no cenário em que nós estamos a legislar, com um grande grau de incerteza, e, portanto, é muito importante que tenhamos estes dados bem presentes, e agradeço por isso. Eu não me alongarei em demasia e disse que não precisaria dos 3 minutos, precisamente por isso, porque são por demais conhecidos os posicionamentos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente às alterações que foram introduzidas, nomeadamente em Orçamento de Estado. Também são subejamente conhecidos os nossos posicionamentos face aos 3 diplomas que deram entrada para legislar sobre este tema em específico, os quais também mereceram o nosso voto contra em todos os momentos, e o mesmo sucederá amanhã na avocação do diploma do PAN que estará a votação, porque entendemos, e um dos números que aqui nos foi dado é particularmente relevante, que no período pré-lei ou no período antes da legislação específica que aqui foi aprovada, 90% dos contratos tiveram negociação entre as diversas partes. Esse foi sempre o primeiro ponto de vista que nós defendemos, que as partes entre si pudessem ter capacidade e instrumentos para entre elas poderem estabelecer pontes e traçar objetivamente caminhos que fossem os mais adequados. Se entendemos que é interessante este número de 90% de contratos que foram alvo dessa mesma negociação, registramos estes dados, agradecemos obviamente os contributos que nos foram aqui dados e estou certo que poderemos continuar a analisá-los para encontrar no futuro as soluções mais adequadas para este problema, sendo certo que há um conjunto de posicionamentos e de maiorias que estão constituídas na Assembleia da República, a qual nós não conseguiremos, obviamente, superá-las se não houver alteração por parte daqueles que inicialmente propuseram um conjunto de iniciativas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra da parte do PSD. A Sra. Deputada Márcia Passos tem a palavra, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Agradeço também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a terem voltado à nossa Comissão para, mais uma vez, nos sensibilizar acerca da realidade que está pendente e que está em análise no que respeita aos centros comerciais. É uma realidade que bem conhecemos e que, como sabem, temos acompanhado desde o primeiro momento.
Estamos naturalmente sensíveis às questões que levantam e que aqui colocam, mas eu tenho duas questões para vos colocar e que agradecia que dessem alguma atenção e nos respondessem, porque continuam a suscitar-nos dúvidas. Não é a primeira vez que eu as faço, mas continuamos com dúvidas acerca deste ponto. E refiro-me aos acordos que de facto foram feitos, e foram feitos cerca de 90%, mas eu pergunto se para a celebração destes acordos, se foram estipuladas determinadas condições com os lojistas e, em caso afirmativo, que condições foram estas. E, por outro lado, sendo certo que existe um conjunto de lojistas que não fez qualquer acordo e também não terá procedido a qualquer pagamento de março a julho, há notícia de que existem um conjunto de injunções já apresentadas no Balcão Nacional de Injunções, no sentido de criar um título executivo rapidamente e de, assim, avançar com uma ação executiva, mesmo em tempo aqui de pandemia e não dando tempo para os lojistas ganharem algum folgo. E eu pergunto se isto é verdade e a ser, de que percentagem falamos? Há injunções em curso? Não há? De que números é que estamos a falar? Há aqui uma tentativa muito insistente da parte dos centros comerciais para, de facto, cobrarem estes créditos sem dar aqui espaço para a recuperação financeira que se impõe. E são estas as minhas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida intervém o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar à Associação Portuguesa de Centros Comerciais sobre um tema que já várias vezes este Parlamento teve a oportunidade de se pronunciar. Ainda hoje de manhã tivemos algumas votações sobre matérias conexas a estas e também em reuniões com a própria Associação que esta Comissão tem acompanhado. Mas há aqui algumas matérias que, e os dados, agradecer obviamente os dados que nos apresentaram, mas também há algumas matérias que nos continuam a causar algumas dúvidas, nomeadamente sobre a questão de garantias bancárias, e aliás foi algo que foi aprovado na Assembleia da República por proposta do Bloco de Esquerda, e contrariando exatamente aquilo que tinha sido aprovado, que estarão a ser executadas garantias bancárias, alegando que as garantias on first demand, neste caso, não estariam incluídas na lei, o que do nosso ponto de vista não corresponde àquilo que foi efetivamente aprovado, e portanto questionar porque é que esta parte do que foi aprovado a nível legislativo estará a não ser executado, e deixava essa primeira questão. Uma segunda questão tem a ver com alguns dados que apresentaram, porque referem sempre nas apresentações a questão dos valores referentes às lojas, mas também seria importante termos aqui alguma comparação com os valores dos lucros que se mantiveram ou não durante este período, e portanto também deixar essa questão. Depois, sobre a desigualdade com lojas de rua, que também tem sido algo falado neste âmbito, do nosso ponto de vista, obviamente que essa desigualdade não deveria existir, e por isso mesmo também propusemos um regime semelhante para as lojas de rua, também perceber qual é que é o vosso ponto de vista relativamente a esta matéria. Quanto ao mais, dizer que de facto temos aqui... Continuamos a ter a sensação e as informações que têm chegado ao grupo parlamentar também de vários setores, é que de facto continua a haver uma dificuldade muito grande por parte dos lojistas em conseguirem avançar num momento de crise como aquele que nós temos atualmente, por causa de alguma crispação ou alguma dificuldade do outro lado, no caso do lado dos centros comerciais, de conseguirem não só cumprir totalmente aquilo que tem sido aprovado, mas que existe esta resistência permanente entre os dois lados, e portanto isso obviamente que é preocupante, mas aquilo que achamos que é essencial é, em primeiro lugar, cumprir aquilo que tem sido aprovado na Assembleia da República e, em segundo lugar, que possamos obviamente caminhar para termos soluções mais justas para todos e para todas. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado também, Sra. Deputada. Intervém agora o Grupo Parlamentar do CDS. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tem a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os órgãos sociais da Associação Portuguesa dos Centros Comerciais e dar nota do seguinte. Houve um primeiro momento em que o Parlamento, através da aprovação de uma norma, pediu, de alguma forma, aqui um esforço
da parte das empresas que gerem os centros comerciais para apoiarem os lojistas. No fundo foi isso que nós aqui aprovámos enquanto Parlamento. E isso foi feito e foi pedido por parte do Parlamento num quadro de total excepcionalidade que deveria ter, como é evidente, um caráter temporário. Depois há agora aqui um segundo momento, que é a questão da retroatividade e, na nossa perspectiva, no entender do CDS, não se pode exigir mais àqueles que são os gestores destes mesmos centros comerciais, sendo que a primeira pergunta que eu coloco é se existe ou não disponibilidade da parte do Governo, se eles têm conhecimento disso, de algum tipo de apoio a fundo perdido, precisamente para ajudar os lojistas que estão em situações de dificuldade. Seguramente, e isso a própria Associação Portuguesa de Centros Comerciais tem consciência que há muitos lojistas que ainda têm enormes dificuldades para cumprir com aquilo que são as suas obrigações. Agora, essas obrigações, em caso de impossibilidade de garantir essas mesmas obrigações, cabe agora ao Estado, no fundo, dar essa resposta e esse apoio a esses mesmos lojistas. E, portanto, essa era a primeira questão que gostaria de colocar. Há uma segunda questão que gostava de colocar que tem a ver com o seguinte. A Sra. Provedora de Justiça remeteu a norma para o Tribunal Constitucional, emitindo logo opinião, ou seja, dizendo que a interpretação que fazia da norma é que haveria uma inconstitucionalidade na mesma. E, portanto, se o Tribunal Constitucional vier a declarar a inconstitucionalidade dessa mesma norma, a pergunta que eu coloco é o seguinte. Foi aqui dito e bem apresentado aqui nesta apresentação que fizeram que conseguiram chegar a acordo com cerca de 90% dos lojistas. E, portanto, o que me levará a crer que, no caso da inconstitucionalidade da norma, apenas se iria aplicar aos tais 10%, porque se nos outros já há acordo, à partida só se verifica nos tais 10%. E a pergunta que eu coloco é se há disponibilidade da parte dos centros comerciais para aplicar o mesmo nível de descontos que já foram aplicados aos outros 90%. Esta era uma das questões que queria também deixar. Uma terceira questão e última para terminar. Eu não percebi da apresentação, mas corrijam-me se estiver errado, mas aquilo que foi a tal eliminação da remuneração fixa durante este período, ou seja, a tal ajuda que foi exigida aos centros comerciais, corresponde a um valor de 300 milhões de euros. Gostaria que me confirmassem ou não daquilo que foi a leitura do vosso PowerPoint. Muito obrigado. Obrigado também, Sr. Deputado. Para terminar esta ronda de intervenções, a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados e os órgãos sociais da APCC. E para dizer que o princípio que a Iniciativa Liberal usa para olhar para este tipo de questões é o da liberdade contratual e não a interferência do Estado em negócios que são privados. No entanto, em momentos de crise, e não há melhor exemplo do que esta pandemia, temos que averiguar se as condições de real liberdade contratual, nomeadamente de equilíbrio de poder negocial, foram alterados com substância. E dessa medida, se não houve abusos relativamente à posição negocial de cada um neste período. E, portanto, ficámos muito satisfeitos quando ouvimos aqui dizer que mesmo antes da imposição legal já havia voluntariamente 90% dos contratos negociados, mas fiquem sem saber, não só aquilo que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira já perguntou, mas também se nestes contratos negociados, se depois se passou também a aplicar a abolição da remuneração mínima que mais tarde a lei veio a prever. E, sobretudo, também, como já foi aqui também mencionado, penso pela sua deputada Isabel Pires, se também não houve abuso na execução de garantias bancárias que estariam, obviamente, no espírito da lei, abrangidas pelas mesmas limitações. E, portanto, aqui a questão é simples. Querendo respeitar sempre o princípio da liberdade contratual, é preciso garantir que haja equilíbrio negocial. E, portanto, eu quero perceber se na cabeça da APCC os lojistas, que são os seus inquilinos e quem presta serviços, estão ou não estão, crescentemente nesta fase da pandemia, em posição de poder negociar em relativo pé de igualdade convosco e o que é que está previsto que aconteça, independentemente daquilo que venha a ser legislado. Quanto à constitucionalidade do que foi aprovado aqui na Assembleia da República, ou que está em proposta para ser aprovado na Assembleia da República, só podemos acompanhar aquilo que tem sido um entendimento de que retroatividades são sempre
de evitarem qualquer disposição legal, para mais quando implicam, mais uma vez, ferir a liberdade contratual entre partes que estão de livre vontade. Portanto, gostava de saber, do ponto de vista da APCC, como é que olham para o futuro quando estas imposições legais que agora estão sob discussão deixarem de se aplicar a estes casos concretos de arrendamento não habitacional. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, para concluir, digamos, esta audiência, passar a palavra aos representantes da APCC. Presumo que o Sr. Presidente Sampaio de Matos irá agora responder e, naturalmente, poderá envolver outras pessoas da delegação na resposta. Tem então 10 minutos para responder em conjunto. Tem a palavra, faz favor. Sr. Presidente, nós iremos responder. Aliás, o Luís Mota Duarte vai responder ao essencial das questões que foram colocadas. Eu faria só uma introdução prévia para que fiquem claro duas questões. A primeira tem relativamente àquela informação que acabámos de prestar sobre as reduções das rendas e o que elas representam. Só referir uma coisa que é óbvia, mas que não faz mal referir, que são taxas médias, o que quer dizer que há ajudas a alguns lojistas muito superiores àquele valor. Aquilo é o valor médio, portanto há lojas que necessitam de apoios muito superiores e que estão a ser concedidos. Outra é para dizer, quando se refere que 90% de acordos foram realizados, referir que os 10% que não fizeram acordos porque não quiseram, não foi porque não lhes foi proposto. Foi proposto, mas não aceitaram. E também sabemos porque é que não foram aceitados, porque tinham expectativas de que pudessem sair leis que, segundo o seu ponto de vista, lhes fossem mais favoráveis. E tanto assim foi que já antes de agora serem apresentados estes projetos de lei, houve vários que se dirigiram aos centros comerciais dizendo que estavam disponíveis para recuperar os acordos que não fizeram. E, em alguns casos, isso já aconteceu. Agora estão outra vez na expectativa do que é que vai efetivamente acontecer com estes projetos. Portanto, isto só para esclarecer estes dois pontos, e agora o Luís Mota Duarte poderá, se entender, pode responder às questões concretas que foram apresentadas. Muito obrigado, António. Muito bem, tem a palavra. Faz favor, doutor. Eu vou tentar responder a todas as questões. Se me escapar aqui alguma, que eram várias, por favor, digam-me e eu terei todo o gosto em respondê-la separadamente. Antes de começar a responder a todas as questões, eu gostava que houvesse um ponto de contexto muito importante. Um centro comercial, na prática, o que é um facilitador de negócio. Um centro comercial, o proprietário, como é definido, é simplesmente a infraestrutura de tijolo que permite a todos os lojistas juntar-se um conjunto de lojistas num mesmo local, criando uma dinâmica vibrante que permite às pessoas fazer várias compras no mesmo sítio de diferentes lojas, ao mesmo tempo cujo objetivo é trazer milhões de pessoas aos centros. Hoje, o nosso objetivo principal e que a nossa função principal é trazer tráfego ao centro. É isso que nós tentamos fazer e é esse o nosso objetivo principal. Porque assim podemos permitir a um pequeno lojista, numa pequena aldeia, a um pequeno lojista noutro local, a ter acesso a milhões de clientes de uma só vez, coisa que ele sozinho não conseguiria. Portanto, este ecossistema, que é o centro comercial, só funciona com uma dinâmica vibrante e positiva. Nós não temos qualquer interesse, e volto a sublinhar, nós não temos qualquer interesse em que um lojista saia do nosso centro comercial em ter lojas vazias. Não temos qualquer interesse. Porque, naturalmente, reduz as rendas recebidas, mas, por outro lado, é um espaço vazio, é um espaço morto, é um espaço que negativamente afeta o centro comercial. E, com isso, afeta-nos a nós e afeta ao todo. Portanto, nós não temos qualquer interesse em perseguir lojistas, não temos qualquer interesse em levar lojistas à falência. Pelo contrário, todo o setor, durante a crise de 2009-2010, que foi um exemplo comparável, foi uma peça fundamental para apoiar os lojistas a passar aquela fase. Demos descontos de 400 milhões de euros. Descontos até 90%, até 100%. Perdoámos dívidas, facilitámos PERs. Isto única e exclusivamente porque nós precisamos dos lojistas. Nós precisamos dos lojistas nos centros comerciais. Sem eles, o centro comercial não existe. Portanto, todo este conceito de que andamos a perseguir, de que andamos a dificultar, que andamos a levar lojistas à falência, é única e exclusivamente falso. É pura demagogia que nós não temos qualquer interesse em que isso aconteça.
Um centro comercial até chega ao que os ingleses chamam de tipping point, um ponto de inflexão, que se tiver um conjunto significativo de lojas vazias, esse centro comercial deixa de poder ter uma recuperação possível. Portanto, ao deixar de ter uma recuperação possível, é o pior cenário para nós. Portanto, nós não temos qualquer interesse em que uma loja esteja vazia. O que nós eventualmente poderemos fazer, falando francamente também, é substituir lojistas. Substituir um lojista por outro lojista. Ora, isso no emprego não tem qualquer impacto. No emprego não tem qualquer impacto. Na economia não tem qualquer impacto. É positivo para o todo. Porque se estamos a trazer um novo lojista, é porque isto traz uma dinâmica nova, uma dinâmica positiva, de que todos irão beneficiar. Portanto, o conceito de loja fechada, gostava mesmo que ficasse claro que nós não temos absolutamente nada em ganhar com isso. Nós somos todos gestores profissionais, com deveres fiduciários para os diferentes stakeholders, e portanto não temos interesse nenhum em fazer isso. Em segundo lugar, gostava que também percebessem que nós, centros comerciais, fazemos parte de um ecossistema complexo. Um ecossistema, por exemplo, do qual fazem parte o sistema bancário e o sistema financeiro português. Nós hoje temos bilhões de dívidas junto ao sistema financeiro português e centros comerciais, como é um segmento de imobiliário, beneficia, é um setor de imobiliário de baixo risco e de baixo retorno. Nós pusemos os dados aí na vossa apresentação, que referem que o retorno de capital do imobiliário é de 6% e que para o retalho em geral é 36%, se eu não estiver enganado. Isto são dados da Bloomberg, não são dados nossos. Portanto, nós somos um negócio de baixo risco e de baixo retorno, mas só porque é de baixo risco. A partir do momento em que mexem no coração desse risco, tornamos-nos um negócio altamente volátil. Ora, o impacto direto que isso tem no nosso ecossistema é junto dos bancos. Os bancos hoje registram, o BCE pede aos bancos para alocarem capital e imparidades consoante o nível de risco, para o qual o imobiliário é considerado baixo risco, permite um determinado critério. A partir do momento em que esse imobiliário já não tem esse perfil de risco e assemelha-se aos outros negócios todos, a partir desse momento as exigências de capital são grandes, as imparidades são grandes, o sistema bancário fica afetado. Por outro lado, nós temos necessidade de pagar aos nossos fornecedores. Nós temos necessidade de pagar às nossas pessoas. Portanto, é normal que nós também tenhamos que fazer esforços para conseguirmos pagar a esses nossos fornecedores e a esses nossos clientes. Porque todo esse ecossistema faz parte. O que eu queria também dizer é, o setor está em paz. Garantidamente que o setor está em paz. O setor vive de forma cooperante, dialogante, autorregulando-se. Sempre assim o fez. Volto a repetir a crise de 2009 até 2013. Foi uma crise profunda, onde o setor se autorregulou e vocês não ouviram dinâmicas dos centros comerciais isto ou aquilo, porque simplesmente não era verdade. Estávamos a ajudar, estávamos a apoiar, da mesma maneira que estávamos a fazer agora, da mesma maneira que vamos fazer agora. Portanto, toda essa crispação de que se fala, muito honestamente, é uma crispação que vem da volatilidade e da instabilidade e da incerteza que as sucessivas leis vêm criando. Como falam de injunções, falam de garantias bancárias, ora, isso é exceção. Isso é exceção, que eventualmente deve ser uma porcentagem mínima que haja no mercado que assim o faz. A questão é que nós não devemos de atribuir a mesma importância consoante o barulho que fazem. A importância é o peso que têm no total. E volto a dizer, as injunções e as garantias bancárias são puramente a exceção. Da mesma maneira que nós poderíamos estar aqui a falar de muitos lojistas que fazem coisas também não aceitáveis, não legais, exagerando, na esperança que saia uma lei assim, uma lei aquela outra, e que nos obriga a nós a estar em situações difíceis e a termos que financiar coisas que não são a nossa responsabilidade. Ora, eu não acho que nos devemos focar nas exceções. Temos que nos focar no geral, no total. E o total é isto que eu vos estou a dizer, que o setor está em paz, que os centros comerciais ajudam muito os lojistas e que os nossos interesses estão alinhados na perfeição. Lojistas que estão no setor há muitos anos, lojistas que conhecem como as coisas funcionam, lojistas com maturidade na visão de longo prazo, entendem isto perfeitamente. E é por isso que 90% do setor está em paz. Em relação a algumas questões sobre os descontos no período pré-lei. Os descontos, a média, digamos, o mais comum, a medida mais comum, foi uma medida onde se deram 50% de desconto na renda e se deu moratória para os restantes 50%. Isto foi a medida mais normal, a medida mais tradicional. Isto foi única e exclusivamente para o período de abril a julho,
porque a maior parte dos centros comerciais estavam a fazer isto numa base de vendo como é que as vendas recuperam para irem ajustando os descontos com base nessa recuperação. Portanto, não se aplica essa lógica muitas vezes de para a frente. Houve alguns centros comerciais que aplicaram um pacote inteiro para o ano todo e que terão, imagino, descontos muito, muito semelhantes, mas davam sempre a opção aos lojistas de escolherem entre a lei ou escolherem esse tipo de pacote. A questão da doutora Márcia Passos sobre se os acordos foram feitos, havia estipuladas condições, que eu tenha conhecimento, não foram. Não foram. E não foram, e fomos o único país da Europa em que não foram. Basta olhar para países como França, como Alemanha, como Espanha, como Itália, como todos os outros diferentes países, onde havia sempre condições. Havia sempre condições, porque é uma questão negocial. Dá-se de um lado, recebe-se do outro, etc. Não importando isso, nós demos, sem quaisquer condições, e demos muitos descontos muito avultados. Doutor Motor, eu agradeci que abreviasse, por favor, que fosse terminando. Obrigado. Ok, com certeza. Eu volto só, então termino só com um ponto final. A lei desproporcional e desigual que temos vindo a discutir foi corrigida pelo Parlamento para o período de 2021, para o primeiro trimestre de 2021. Portanto, o Parlamento reconheceu que é uma lei desproporcional e que tem efeitos que não eram pretendidos. Ora, se o Parlamento reconheceu isso, o Parlamento sabe que o desconto é muito superior à quebra de vendas, que somos o único país na Europa a fazer isso, porquê ainda fazer isso com efeitos retroativos, quando a retroatividade em si é inconstitucional? A incerteza, a instabilidade que isso vai trazer para o setor vai ser muito profunda. E, muito sinceramente, não digo isto como um clichê, nós só pedimos que nos deixem trabalhar. Nos deixem trabalhar como trabalhámos desde 2009 a 2013. Nós conhecemos os lojistas caso a caso. Nós conhecemos a situação caso a caso. E nós não temos interesse nenhum que nenhum lojista saia dos nossos centros. Um lojista que sai dos nossos centros é uma perda para nós. É uma perda para nós e é uma perda para o centro. Portanto, eu peço que entendam esta dinâmica, que entendam estes números factuais e que entendam isto como, de facto, representativo do setor e não nos foquemos nas pequenas exceções que às vezes fazem barulho desproporcional, mas são exceções. São puras exceções. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís Mota Duarte, Sr. Presidente Sampaio de Matos, senhores mais representantes da APCC. Registámos as respostas e as intervenções nesta audiência realizada. Nós teremos então amanhã, nomeadamente na sessão plenária, os próximos desenvolvimentos desta apreciação e deste debate e votações. Para já, cumpre-nos despedirmos e saudar os senhores representantes da APCC e agradecer o vosso contacto, a vossa iniciativa e as vossas informações e intervenções nesta reunião, seguindo o exemplo do Sr. Vice-Presidente Pedro Coimbra, reiterar também aqui os votos de boas festas para todos e de um ano melhor. E para terminar mesmo, só agradecia que pudessem terminar, digamos, a ligação, optar pelo clique de terminar a ligação para podermos fazer aqui as ligações de videoconferência seguintes. Despedimos-nos de todos e muito obrigado mais uma vez. Sr. Presidente. Peço desculpa? Permite-me 10 segundos? Com certeza, 10 segundos, faz favor. Presidente, era para desejar um bom Natal a todos os senhores deputados presentes e a todos os restantes deputados do Parlamento e pedir que façam uma reflexão sobre tudo aquilo que foi dito, sobre tudo aquilo que foi pedido e que amanhã seja em conformidade com os nossos desejos. Muito obrigado e boa tarde a todos. Até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, nós, de seguida, assim seja possível reatar desde já as ligações de videoconferência,